Perdão pelo avançar da hora, mas pela carga de emoção das homenagens, a gente percebe que elas precisariam ser feitas, então vamos seguir adiante. Tendo o evento Os Impostos e o Combate à Desigualdade, temos a honra de contar com as palestras magnas do professor doutor Vasco Branco Guimarães e do nosso também professor, nosso senador, Antônio Anastasio. Por favor. O meu PowerPoint está no sistema? Sim. Ok. Ora bem, agora já menos emocionado, para falar de impostos, que é uma coisa que me acompanha desde 1978, é uma sensação muito agradável estar numa aula e perguntar: os senhores e as senhoras que idade é que têm? E eles dizem: nasci em 80, 85, 86, e eu disse: pois, é que eu já falo disto desde 78, e eles olham para mim como se eu fosse um dinossauro, assim estranho e tal. E eu acho isso interessante e acho também que, ou seja, nós falarmos de algo que nos é fácil de falar, torna mais fácil a comunicação. E, portanto, o Nuno Barroso, com aquela capacidade que ele tem de me lançar desafios, eu vou só beber água e depois vou fazer. Fez-me o seguinte desafio: 30 minutos para explicar como é que os impostos têm a ver com a diminuição das desigualdades. 30 minutos. Bom, eu vou cumprir esses 30 minutos, como sempre faço, porque acho que o tempo é precioso e o que temos para ouvir do senador Anastácio é que certamente muito mais importante que esta minha revisão provocatória, que é aquilo que efetivamente eu vou fazer. Portanto, é os impostos e o combate às desigualdades, e depois tem um subtítulo que é na busca de um critério científico eficaz. Eficaz. Maior provocação em 30 minutos não é possível, portanto, vamos lá a este nosso desafio. Ora, muito bem, a maior parte das pessoas tentam falar dos impostos de uma forma pedagógica. Eu acho que a maior pedagogia para perceber o que é um imposto é retomar uma ideia de um administrativista italiano que dizia que os impostos são amputações patrimoniais. E é isso que eles efetivamente são. Não vale a pena adorar as pílulas. É errado pedagogicamente dizer a uma criança: eu vou dar um tabefe, mas é porque tu mereces. Não, dá-se o tabefe primeiro e depois explica-se porque é que se deu, não é? Porque estar a explicar que se vai dar o tabefe porque não sei o quê, não funciona. E eu sou daqueles que acham que as coisas têm que ser ditas como elas são, efetivamente. O imposto é uma amputação patrimonial. O que é que isto significa? Significa que alguém que é proprietário ou de um imóvel, fez um consumo ou de um rendimento, há uma parte do seu rendimento que é amputado e é recolhido pelo Estado. E esta apropriação, está dito, é uma apropriação legítima, porque está prefixa na lei, mas não deixa de ser amputação patrimonial. Continua a ser uma amputação patrimonial. E, portanto, o que imediatamente resulta é que há um ente público que se apropria de um determinado rendimento e há um empobrecimento daquele que é amputado. Isto é leitura pictórica. Faz de conta que estamos na pré-história, estamos a ler as figurinhas. Esta amputação, repito, legítima, e já lá vamos às legitimidades infra e supra, representa que
a acumulação é feita pelo Estado deste rendimento, deste rédito, e na parte do contribuinte não há acumulação e não há redistribuição. É amputado. O Estado acumula e existe a expectativa de haver redistribuição. E eu digo expectativa porque sempre vi, historicamente, as reformas tributárias aparecerem como as panaceias que resolvem todos os problemas do país. O aumento de receita vai permitir isto, aquilo, aquilo outro, tudo. E depois verificamos nas execuções orçamentais que é rigorosamente o contrário. O dinheiro esvai-se como água em cima da areia e ninguém percebe para onde é que o dinheiro foi. E esta é a realidade, ano após ano, situação após situação, reforma tributária após reforma tributária. Ora, muito bem. Na perspectiva do agredido, do amputado, passa a ter uma limitação e não tem necessariamente redistribuição. Ou seja, o imposto cobrado não tem que ser redistribuído. Desde logo porque tem que pagar a máquina tributária, não é? Tem que pagar as despesas da gestão do próprio sistema administrativo. Tem que atender às despesas ditas correntes das situações. E, portanto, não há nenhuma garantia da existência de redistribuição desta amputação patrimonial. Por outro lado, sabemos que o imposto tem origem na lei, a lei é feita pelas assembleias representativas e, portanto, o imposto é sempre, em cada uma das ocasiões, uma autotributação. Eu, cidadão governado, elegi alguém que no órgão próprio deliberou pôr o imposto em execução, eu sou apropriado ou desapropriado desse montante, mas está-se a cumprir a minha vontade, porque eu elegi os representantes da Assembleia Soberana que votaram a lei tributária. O que é, digamos, um enorme descanso para quem executa a lei tributária, porque, primeiro, até pode não ter votado nos que lá estão, mas está a cumprir a lei. Segundo, está hiper-legitimado porque está a cumprir a lei. A lei em vigor, tal como foi formulada pelos órgãos soberanos. É bom nunca esquecer isto, porque quando as pessoas têm dúvidas existenciais em relação à sua profissão, no caso concreto dos auditores tributários ou da máquina tributária em geral, o que as pessoas que lá estão fazem é única e exclusivamente aplicar a norma em vigor. Ponto. No estrito limite em que ela é permitida e sem nenhuma exceção ou favorecimento, como resulta da própria ideia de não discriminação, legalidade, igualdade e que são inerentes à ideia do sistema do Estado de Direito onde nós efetivamente vivemos. Esta vontade soberana resulta da tal expressão das Assembleias Representativas, que fazem a norma, que aplicam a norma, e, portanto, o imposto, sendo uma amputação patrimonial, é uma amputação patrimonial legítima. Porquê? Porque é feita pelas autoridades representativas, e isso eu vou chamar a legitimidade originária, e também pelas derivadas que, no exercício de uma lei de autorização, o Governo, por exemplo, a Assembleia da República autoriza, e o Governo depois põe em vigor, interpreta, digamos, aquela autorização, em regra cumprido, porque a autorização tem, obviamente, limites que têm que ser respeitados. Portanto, o sistema é um sistema de autolegitimação. Muito bem. A decisão de redistribuição é algo que não está no imposto em si mesmo considerado. O imposto é, sobretudo, uma forma de obter receita. E é para isso que ele serve. Serve para obter receita e acumular riqueza, aqui no Estado, que pode ser distribuída ou não, conforme as opções políticas e governamentais e da legislação dos órgãos representativos. Esta, digamos, decisão de redistribuição pode ser centralizada ou descentralizada, ou seja, o Estado Central ou os Estados regionais, os Estados federais, os municípios, enfim, todos os órgãos que têm capacidade de redistribuir. E, objetivamente, essa redistribuição pode ter um dos seguintes aspectos. Pode ser material, ou seja, eu não recebo dinheiro, mas recebo saúde, recebo educação. Eu, nas universidades públicas onde dou aulas, faço sempre um exercício com os meus alunos. Eu começo a diabolizar os impostos. Começo por dizer, apropriação, vocês ficam sem dinheiro, estão a contribuir. O nível a que se começa a pagar impostos em Portugal está abaixo
do nível de sobrevivência nos termos das estatísticas da OCDE. Ainda não conseguimos chegar ao momento em que dizemos às pessoas que ganham 1.000 e tal euros: olha, vocês já não queremos nada, muito obrigado. Vejam lá se conseguem viver decentemente com isto que vocês recebem. Nós não conseguimos ainda fazer isto. Nós estamos a atingir abaixo do nível de sobrevivência, ou da decência, da vida com decência, o padrão normal de vida de um cidadão europeu. Portanto, essa redistribuição pode ser material, ou seja, não me dão dinheiro, mas dão-me educação. E eu com os meus alunos faço isso. Digo assim: os senhores quanto é que pagam de propinas aqui nesta universidade por semestre? Eles dizem: pago, não sei, no mestrado pago 1.200 euros por semestre. E eu disse: muito interessante. 1.200 euros vezes 2 semestres, vezes o número de alunos, portanto, os senhores contribuem com X. Bom, agora vamos ver quanto é que isto custa. Quanto é que custa cada professor? Quanto é que custa a manutenção dos edifícios? Quanto é que custa o pessoal? Quanto é que custa o trabalho pedagógico de aplicação? E eles rapidamente percebem o óbvio. É que se não houvesse impostos, eles não poderiam estar a ser mestres pelas universidades públicas. Não tinham condição, porque não tinham dinheiro para pagar aquilo que aquilo custa efetivamente, e se o Estado se demitisse de lhes garantir aquele mesmo facto. E, de repente, eu tenho 48 cidadãos à minha frente que são fiscalmente conscientes. Começando, novamente, por lhes explicar o que vos vou também relembrar a vocês, é que, de facto, o imposto é algo contra a natura, como faço tensão de tentar explicar, em relação àquilo que é a natureza do ser humano. Mas interessa saber isso para ser melhor auditor, para ser melhor fiscalista. Quem não percebe a origem das coisas também não consegue dar-lhes resposta, e esse é talvez um dos grandes problemas da humanidade. Muito obrigado. Portanto, é material, é fáctica, objetiva. Eu tenho uma dor de cabeça, vou ao hospital e sou atendido, ninguém me pergunta se eu tenho dinheiro para pagar ou não tenho dinheiro para pagar, ninguém me pede o seguro de saúde, tratam de mim primeiro, e podem fazer isto por causa do dinheiro dos impostos. Se não houvesse, não seria possível. Depois, é obviamente através da promoção de situações que são substitutivas do rendimento, ou então substituição pura e simples do rendimento. Bolsa de estudo, por exemplo, a atribuição de bolsa aos estudantes é o quê? É uma forma de os pôr a estudar sem que eles tenham que pagar, e alguém tem que pagar aquilo que custa pô-los a estudar. Ora, muito bem. Chegamos, então, àquilo que eu acho, isto para vos dar o quadro global, para, no fundo, terminar chamando à colação algo que já foi dito aqui. O imposto é um bom instrumento de arrecadação, é um mau instrumento de redistribuição. Exceções. Já aqui foi falada hoje, a redistribuição do ICMS, que começou no Rio Grande do Sul, é uma aplicação informática que foi elaborada e testada no Rio Grande do Sul, honra a quem a fez, que faz o quê? Pega no cadastro das situações que são situações de carência, recenseadas, essas pessoas, as despesas que fazem são colocadas, digamos, no computador, há uma explicação informática, verifica-se que não tem rendimento e, portanto, no mês seguinte é-lhe depositado na conta bancária o montante de suporte dos impostos. É um pequeno grande prazo? É. É o quebrar um paradigma? É. E é, como solução, eficaz, correto, e vou-vos dizer, tem um efeito praticamente nulo na receita. Ou seja, o efeito que tem na redistribuição é muito superior ao que tem na receita. Exemplo português, a tributação dos capitais. Todos os agregados familiares que têm poupanças, que estão um nível de tributação abaixo dos 28%, podem optar por integrar. Foi uma coisa que o programa que aqui esteve anteriormente já explicou várias vezes. Significa o quê? Se eu tenho uma taxa efetiva de 17%, uma alíquota efetiva de 17%, eu vou pagar sobre os meus capitais 17% e não os 28% liberatórios. E o Estado reembolsa-me, obviamente, dessa diferença, porque eu estou abaixo daquilo que é a tributação padrão liberatória dos 28%. São situações limitadas do ponto de vista da utilização do instrumento imposto para redistribuir. Mas como fonte de arrecadação e acumulação de riqueza que garante depois a efetiva redistribuição dos bens sociais e parasociais, é evidente que é fundamental. É o mais barato e é aquilo que dá efetivamente poder ao Estado. Ou seja, por outras palavras, o Estado sem impostos não teria poder. Poder, objetivo. Poder de decidir, poder de deliberar, poder de executar. Então, quais são, de facto, o problema do imposto, para além da sua incapacidade para a redistribuição? Eu vejo dois fatores, e falo aqui só em dois, porque acho que eles têm que estar presentes nas decisões que se tomam. E depois vou chamar a colação para que tipo de decisões? As limitações humanas. O ser humano é estruturalmente contra o imposto. E porquê? Bom, porque o principal instinto de sobrevivência do ser humano é um instinto de sobrevivência. Dizem, não vale a pena. Vamos chamar o burro pelo nome.
O ser humano é, antes de mais, um sobrevivente, porque se não fosse sobrevivente, nós não estaríamos aqui. Já teríamos sido comidos pelos leões, pelos paquidermos, o que quer que seja que comesse carne humana. Portanto, se nós estamos aqui, estamos organizados, é porque somos sobreviventes. E é o principal instinto do ser humano. A sobrevivência não pede licença. Ninguém pede licença para sobreviver. Isto significa, por exemplo, que há periferias de São Paulo onde não convém ir a partir de uma certa hora. Porque quem lá habita está a um tal nível de sobrevivência que se apanha algum gravatinha com ar simpático a passear pela rua, sentirá uma tentação decidida de ver se ele traz carteira com alguns reais para ele pagar o jantar à família que não deu nesse dia. Isto é errado. Claro que é errado. Mas é errado, mas é a sobrevivência. E ninguém pede para sobreviver. Sobrevive-se antes de mais. Primeiro aspecto, o primeiro S, como eu digo. Quando se resolvem as questões da sobrevivência do ser humano, há uma segunda dimensão que é muito importante também, que é a dimensão da segurança. É que ao ser humano não basta comer. É preciso ter um mínimo de perspectiva de futuro. E isso pressupõe segurança, pressupõe aforro, pressupõe capacidade de ter casa. Preferencialmente até mais que uma. Uma para o dia-a-dia, que é aquela que fica com a carga mais pesada, e outra onde se vai passear de fim de semana, fingir-se que se é agricultor, ou outra coisa qualquer, ou pura e simplesmente andar na praia, fazer surf, o que quer que seja que apeteça. Segurança é um dos elementos fundamentais do ser humano. E a civilidade e a civilização começa quando se chegou ao nível da segurança. Quem disser que não é assim, ou não percebe nada de ser humano, ou vive na Alice do País das Maravilhas, ou no país da Alice, digamos, do livro. Portanto, sobrevivência, segurança. São duas coisas que estão contra o imposto. A classe média, quando é atingida nos rendimentos da poupança, fica feliz. Não fica. Porquê? Então eu consegui poupar. Com dificuldade, pus de lado. É a minha segurança. E os senhores vêm aqui buscar este dinheiro. Como é que é? Como é que é? Porque isto é normal. É ser humano. Portanto, quem não tem um sentimento de revolta, ou é muito bem educado, ou está a pacificar um instinto que é completamente primário. Terceira questão, e aqui sim estamos ao nível que é o desejável. O terceiro S, é a solidariedade. Tenho todos os meus problemas resolvidos de sobrevivência, tenho todos os meus problemas de segurança resolvidos. Aí já posso começar a pensar como cidadão. Querem agredir? Tudo bem. Sim, senhora. O quê? 2% mais? Não tem problema nenhum. Faça favor. Porque eu percebo a utilidade de haver impostos, percebo a utilidade da redistribuição, percebo a utilidade dos bens públicos que o Estado me dá. E aí eu posso ser, efetivamente, solidário. Mas eu sou solidário porque não tenho problemas de sobrevivência e não tenho problemas de segurança. Não nos iludamos. Ou então sou solidário porque sou teórico da solidariedade, ou sou profeta, ou sou beato, ou sou santo. Fantástico. Mas é uma minoria, não conta. Na estatística, é aquela parte das estatísticas que fica para um lado ou fica para o outro. Não conta para efeitos de gestão. Isto é aquilo que eu chamo a dificuldade endémica, originária do imposto. O imposto funciona como uma fonte de agressão para a sobrevivência, para a segurança, e só não é na fase da solidariedade quando tudo isto já está ultrapassado. Ultrapassar isto é como? Com a educação, com rigor, com transparência, explicando, não, o que eu estou a fazer é de facto amputá-lo, mas você depois recebe isto em retorno. Os seus filhos podem estudar para a universidade pública, você vai para o hospital e é tratado. Portanto, há materialização no dinheiro que é transformado em impostos apropriados. Os Estados que falham em fazer isto são Estados falhados, são Estados em crise permanente. A conversa, eu a primeira vez que entrei num táxi no Brasil, o taxista do aeroporto ao hotel fez-me um diagnóstico do Brasil. Hoje não seria muito diferente. E não era um diagnóstico louvado, não era positivo. Se ele perguntasse se você gosta do Brasil, ele dizia, com certeza, sou um patriota, adoro o Brasil. Mas é esta hora, corrupção da classe política, não se vai para o dinheiro dos impostos, toda a gente sabotou, ninguém dá nada para ninguém. Este tipo de discurso é um discurso que põe o Estado em crise permanente. Isto tem que ser resolvido pelo Estado. O Estado tem que saber dizer onde põe, como põe e como é que está a redistribuir aquilo que se apropria. Quando o Estado consegue fazer isto, consegue atingir o seu objetivo de cidadania. Quando não consegue fazer isto, o Estado é um Estado em crise. Pode ter os melhores guarda-costas do mundo, pode ter as melhores forças policiais do mundo, mas será sempre um Estado em crise. Porque quando o cidadão não percebe para onde é que vai o dinheiro que entrega, está
em suspeita permanente do Estado de que faz parte. E vota, e são os votados que fazem a norma, percebem? Portanto, está lá a legitimidade jurídica, mas não tem a legitimidade social e a legitimidade humana, que é a pior e é aquela que nós somos todos seres humanos. E as organizações são feitas por seres humanos, para seres humanos, por seres humanos. Quem não entende isto não entendeu nada do mundo. Quem acha que existe um arquétipo qualquer, kelsiano, kantiano, o que vocês quiserem, que justifica as coisas, enfim, eu seria o primeiro a dizer bem-vindo ao reino da fantasia. Na prática, todos nós somos seres humanos, todos nós temos percepções e todos nós exigimos que aquilo que nos é apropriado tenha materialidade e seja explicado. Não é uma função da AT, graças a Deus, doutora Helena, portanto não lhe vou trazer mais funções, mas é uma função do Estado como um todo para justificar aonde é que vai o dinheiro que me é apropriado, imputado. Eu quero saber. E se tenho uma função positiva, sou um cidadão positivo no Estado. Se não tenho, tenho um problema. Este é o primeiro problema que eu chamaria endémico. Tem um segundo problema, que é o problema económico. É que aprendemos todos na faculdade que há 3 fatores de produção. Os meios naturais, terra, água, vento. Hoje, uma das grandes fontes de fazer energia. Terra para a agricultura, água, obviamente, também para a agricultura e para viver em geral. O fator trabalho e o fator capital. E quem acha que é possível fazer criação de riqueza sem a conjugação destes 3 elementos, tem que voltar. Se fez faculdade, volta ao primeiro ano da faculdade. Se não fez faculdade, volta à escola e aprende no 12º que isto é essencial para fazer efetivamente riqueza. Dizem assim, fulano tal é brilhante, enriqueceu na bolsa. E eu digo, bom, se ele ganhou, alguém perdeu. Porque na bolsa, o que uns ganham, outros perdem. Como é evidente. Porquê? Porque o bolo está lá. E anda a mudar de mão. Hoje são uns, amanhã são outros. Não há efetiva criação de riqueza na especulação bolsista. Não há criação de riqueza. Riqueza é eu pegar num grão, numa espiga de milho, plantar, tiro X espigas, daí tiro não sei quanto. Isto é criação, isto é riqueza. É pegar em matéria-prima anónima e fazer chips, que são necessários para os carros, que hoje não há para entregar, porque não há chips. Deu pano na China, os países periféricos deixaram de fazer e, de repente, o carro está todo pronto e falta um chip, que é uma coisa quando ele absorve a sua tecnologia de software e não há. E, portanto, querem um carro, esperam 6 meses, 8 meses, como no tempo em que não havia efetivamente carros. Agora estão lá parados. Basta meter um chip, mas não há chip, desculpem lá, qualquer coisinha. Os chineses também estão chateados com os norte-americanos estão chateados com os chineses e os europeus pagam a fatura, como sempre foi assim na história. Infelizmente, provavelmente continuará a ser. Aqui chegados, então, nós temos a questão fator de produção, capital é essencial. Agredir o capital num país que não o tem é tão errado como não tributar ligeiramente o capital onde ele existe em abundância. Temos que ver que país é que temos. As políticas válidas para Portugal são as mesmas para o Brasil? Não, não são. Têm que ser diferenciadas porque têm que ser ajustadas. Têm que ser ajustadas. Fala-se na tributação dos dividendos no Brasil. A tradição é não tributar. Não tributar significa grande acumulação. O Brasil manteve a sua acumulação por causa disto? Sim, manteve. Se ponham, por exemplo, que o Governo dizia assim, eu vou tributar em 2%. 2%. Bom, aquele que domina a distribuição diz, ok, tudo bem, o ano que vem vocês distribuem mais 2%, eu mantenho a minha renda e o imposto a gente entrega porque 2% não tem interesse nenhum. Mas não, eu quero tributar 20%. Aqui del Rey estamos a ser roubados. E estão? Não, não estão. E estão eventualmente a cumprir a lei. Mas isso afeta gravemente a capitalização do Brasil? Afeta. Veja-se em Portugal. Vamos ver o que vai... Quem é que poupa em Portugal? A classe média, a média alta e a alta. Uma minoria. Se se vai agredir, o que é que vai acontecer? As pessoas vão arranjar outras fórmulas. E eu até agora explicava-vos como é que isto se faz do ponto de vista do planeamento fiscal. Mas eu depois explico em privado aos interessados, não vou dizer em geral, porque fica mal. E atenção, estou a falar de planeamento fiscal lícito. Não estou a falar de evasão, estou a falar de coisas lícitas. Segundo fator, a remuneração de trabalho. Tem que haver uma remuneração de trabalho decente. Ninguém pode ser tributado se está ao nível da sobrevivência, que é o que acontece em Portugal. Em Portugal, a partir do salário mínimo, que está abaixo do limite de sobrevivência, as pessoas já estão a pagar impostos. O que é isto? É claro que depois tem as adoções, os filhos, não sei o quê, melhora. Mas é errado. Não está correto. É errado. Economicamente errado. É fiscalmente errado. Tem que ser revisto. Portanto, concluindo,
e peço desculpa, não queria estar a roubar o vosso tempo, mas acho que isto é uma mensagem que eu acho que é importante, porque se as pessoas estão a tomar decisões sem ter presente aquilo que é fundamental, tomam decisões erradas. E estamos fartos de decisões feitas de boa vontade, de panfletos e não de realidades. Eu sou daqueles que sou pela realidade. Vamos fazer coisas sérias, sustentáveis, que tenham repercussão nas pessoas, no sistema e na credibilidade da AT, já agora, que fiz parte, enfim, com muita honra durante 30 anos, no Centro de Estudos Fiscais. Aprendi imenso com a AT, devo imenso à AT. Também dei o melhor do meu esforço, obviamente, à AT, enquanto lá estive e enquanto fui chamado para atuar. Conclusões. O sistema económico de mercado não funciona numa lógica de redistribuição, mas de acumulação. Quem esquece isso, esquece tudo. E está completamente perdido. Se vão com outra perspectiva, esqueçam, estão errados. Vamos tomar como axioma. Segundo, o bem-estar social é uma componente essencial do Estado Social de Direito. Quem nega isto ou é troglodita, ou está, enfim, na pré-história, ou não entende que o meu bem-estar passa pelo bem-estar do outro. É essencial. Quem não entende isto não entende nada. Quem não entende isto não entende nada. E não percebe nada de tributação, vou dizer. Porque a tributação é boa enquanto permite a acumulação, sem pôr em causa o que é essencial na natureza humana de que somos todos parte. Depois, a redistribuição pressupõe acumulação. A acumulação, repito, pode ser feita pelo Estado e deve até ser feita pelo Estado porque tem maior pressão, mas não pode pôr em causa o próprio processo de acumulação. Não é? Eu não posso tosquiar a ovelha tirando-lhe a pele. Não é? Porque aí só serve para churrasco, mas também não dá mais carneirinhos. Não é? Quer dizer, isto é muito importante. Depois, os impostos são a melhor e a mais económica forma de obter receita pública. Quem é que tem dúvidas sobre isto? São as mais baratas. Tudo o que é pago aos funcionários do fisco é barato. É peanuts. Significa amendoins num contexto de uma seara, toda a África a produzir amendoins, isso significa dois alqueires de amendoins, não tem nenhum significado. Significa isto que tem que ganhar muito mais? Não. Tem que ganhar pelo menos o suficiente para estar completamente por cima daquilo que são as necessidades, para estar na zona de conforto e de segurança. Quem não entende isto não entende nada sobre o que é preciso fazer para que as coisas de facto funcionem. E, finalmente, os impostos são essenciais para a redistribuição, no pressuposto que não impedem a acumulação e o desenvolvimento. Isto é essencial. Sempre que eu fizer uma norma que põe em causa a acumulação e o desenvolvimento, o que eu estou a fazer é dar um tiro no pé. Resolvo o problema deste orçamento, no seguinte, os esquemas de planeamento vêm, fazem-se, perde-se a receita e perde-se a economia. Isto, meus queridos ouvintes, e peço desculpa, vou terminar já, é a única coisa que efetivamente não faz sentido fazer. E aqui me fico. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Meus cumprimentos a todos que aqui se encontram pessoalmente. E, da mesma forma, minhas saudações àqueles que se encontram acompanhando o evento virtualmente, especialmente do Brasil e também aqui de Portugal. Eu primeiro quero agradecer o convite que me foi formulado, Dr. Rodrigo Espada, por Vossa Senhoria, que me visitou em meu gabinete do Senado da República, trazendo a invitação para estar aqui. Vim com muito gosto, em razão do respeito que tenho pelo fisco, naturalmente brasileiro, e evidentemente também de Portugal e de todas as nações amigas. Até porque, como sabem os meus conterrâneos, especialmente da Associação Fiscal de Minas Gerais, eu tive meu avô coletor estadual, pai de minha mãe, então sempre tive em casa o bom exemplo daquele, no dizer de Portugal, inspetor tributário, inspetor fazendário. Então, quero agradecer muito o convite, cumprimentar a iniciativa, saudar a coragem do senhor Nuno Barroso pela realização do evento em tempos de pandemia, certamente inspirado no nome heróico que tem, em homenagem a Nuno Álvares Pereira, famoso herói português, certamente lhe dá mais coragem e robustez para realizar o evento, apesar dessas dificuldades. Eu quero saudar todas as autoridades presentes. Me permita, na pessoa da senhora Helena, eminente representante da direção da Administração Tributária da República Portuguesa, todos os dirigentes que aqui se encontram, quer do fisco português, das entidades e também das entidades brasileiras.
é com grande satisfação que eu cumprimento, por fim, o meu companheiro dessa palestra, o eminente homenageado de hoje, e que se emocionou com muita justiça, já que dedica a sua vida ao tema, o eminente professor Vasco Branco Guimarães, a quem apresento os meus cumprimentos, e fico muito feliz em sabê-lo um português, digamos, também com alma brasileira, já que quantas e quantas vezes esteve no Brasil e foi e é o artífice dessa aproximação e dessa ponte realiza. E falar depois dele em tema tributário, evidentemente, seria até mesmo, eu posso dizer, quase um anátema para um singelo professor de direito administrativo. Mas, convidado na condição de homem público no Brasil, eu me permito fazer aqui algumas considerações. Primeiro, quanto à palavra imposto. O professor Vasco começou a sua exposição declinando desde quando ele atua na área dos impostos. Isso me lembrou uma frase que é atribuída a alguns a Benjamin Franklin, a outros a Grã-Duquesa Paulina Bonaparte, irmã mais nova de Napoleão, e eu prefiro a segunda hipótese, que ela, ao morrer no divã como Grã-Duquesa da Toscana, já falida, disse a frase famosa: nada na vida é certo, salvo a morte e os impostos. Então, essa ideia, que é bíblica, aliás, porque na Bíblia já consta a velha expressão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já demonstra, de fato, a importância dos impostos na nossa vida. E mais do que isso, nós sabemos que quantas e quantas movimentações políticas de peso resultaram das questões tributárias. Posso citar a revolta do chá nos Estados Unidos, que deu origem à independência norte-americana. E também me permita, com todo respeito à nação portuguesa, mas lembrar que minha terra, Minas Gerais, iniciou-se o movimento da independência pela famosa derrama, que foi a cobrança do quinto do ouro no século XVIII e que nos deu o protomarte da independência, o Tiradentes. Então, a presença dos impostos em nossa vida, ela é permanente. E é claro que com a sofisticação da vida do século XXI, mercê do avanço tecnológico, da vida globalizada, os impostos vão assumindo uma nova feição, um novo perfil, e passam também necessariamente a contribuir, ou pelo menos dele exigir a necessidade deles também participarem, como instrumentos e artífices de um desenvolvimento social e de uma diminuição de desigualdades. Mas aí eu faço um grande parênteses ou uma indagação, que é o que me leva a essa tribuna nessa tarde. Claro que só me refiro ao caso brasileiro, que é a minha vivência. E indago, especialmente após ver as palestras de aberturas, os cumprimentos de aberturas às autoridades estaduais, federais, brasileiras, e as palavras também das autoridades portuguesas, especialmente da nossa doutora Helena, no que se refere à seguinte indagação: estamos nós, no Brasil, preparados para darmos aos impostos essa nova dimensão? E, com tristeza, eu tenho de responder que, por ora, não. Por que motivo? Porque nós ainda no Brasil, meu caro professor Vasco, e digo isso com o coração entristecido, reitero, nós ainda temos um quadro, infelizmente, de imaturidade institucional. O Brasil é um país relativamente jovem, nós temos 500 anos de história, mas, na verdade, somos muito mais jovens do que isso. Sob o ponto de vista da consolidação democrática e de um fortalecimento das instituições, o Brasil tem 30 e poucos anos, que é a data da Constituição de 1988. Se compararmos com os Estados Unidos da América, que é mais recente enquanto colonização inglesa, mas a Constituição de 1786 foi se consolidando e é praticamente imutável até hoje com as suas emendas. E o resultado disso é que nós temos no quadro brasileiro, não só na questão tributária, mas em diversas outras áreas, uma grande indagação, uma grande dúvida sobre a nossa capacidade institucional. E, por isso mesmo, responde à indagação que o professor Vasco fez há pouco. Quando ele foi a primeira vez ao Brasil, já se falava da reforma tributária, já se vão algumas décadas. Estamos agora em 2021 e falamos ainda da reforma tributária. O sistema tributário brasileiro, quem sou eu para dizê-lo, a uma pleiade de especialistas reunidos aqui e também em Aleimar, no Brasil, nos acompanhando virtualmente, é um caos. Digo isso com a experiência de quem foi governador do segundo estado da federação. Eu dizia sempre, nos encontros com empresários e mesmo em eventos políticos, me parece, sempre com perdão da generalização, que não há no mundo um tributo tão complexo quanto o ICMS.
O ICMS tornou-se um pesadelo para os gestores, tanto para os fiscais como para os empresários. O cidadão comum, então, nem tem ideia do que se trata, ele simplesmente paga. Desse modo, a reforma tributária tornou-se tema prioritário da nossa agenda, mas nós não conseguimos fazê-lo. Não conseguimos por vários motivos. O primeiro deles, o Brasil é um Estado federal. E sendo uma federação atípica, porque não somos uma federação no modelo norte-americano, alemão, australiano ou canadense, nós somos uma federação centralizada. Nós somos uma federação envergonhada, somos uma federação esclerosada e anacrônica, porque estamos, infelizmente, fortemente esculpidos em um Estado central, em uma fonte emanadora de direito, que é o governo central. Mais do que os portugueses, e digo isso aqui com todo respeito, que perderam Dom Sebastião, nós esperamos permanentemente Dom Sebastião no seu cavalo branco, redivido de Alcacer-Quibir, para pôr os problemas brasileiros em solução. Por isso, um governo brasileiro sempre olhado como um governo forte. E isso emascula a Federação Brasileira. E o resultado é a dificuldade, estranho possa parecer, para a própria reforma tributária, porque remanesce na questão tributária um dos últimos suspiros da autonomia dos Estados. Os Estados que têm a legislação completamente comprometida por uma centralidade que nós, congressistas, eu me incluo nesse rol, somos culpados por diminuirmos em muito a autonomia política dos Estados federados brasileiros e, igualmente, dos municípios que agora integram a federação. Então, desse modo, o primeiro grande desafio é compormos uma reforma tributária que proteja e preserve a natureza federativa, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Uma das propostas inicialmente debatidas no Congresso Nacional chegava ao cúmulo de suprimir a capacidade do fisco estadual em cobrar os impostos dos Estados. Isso, evidentemente, seria o tiro de misericórdia na autonomia dos Estados, supondo que a União Federal fosse arrecadar e redistribuir. Mas a confiança, a fidúcia, a bona fides dos romanos não está entre nós. Então, evidentemente, tal ideia deve ser considerada uma aberração. Mas, mais além do que isso, o grande problema que temos para avançar na reforma tributária é algo que nos falta de maneira vigorosa, que é a segurança jurídica, um dos temas que se desdobram e que Vossa Senhoria também citou aqui na sua alocução como um dos fundamentos da questão tributária. A segurança jurídica, que é ausente em todos os segmentos hoje da sociedade brasileira, certamente se torna, nos últimos anos, o problema mais grave a ser desbastado. Estamos à espera também de Alexandre Magno, com sua espada cortar este nó górdio, e temos condições de respirarmos à altura de sermos considerados uma nação civilizada e mais madura. A dificuldade da segurança jurídica chegou a tal ponto no Brasil, que uma assinatura de um gestor tributário hoje, que está investido, meu caro doutor Nuno, de uma função administrativa, representará, sem dúvida alguma, um processo no futuro, inequivocamente. Tornou-se instável a ponto de ser dita uma frase que é triste, mas que é dita no Brasil. Um país que até o passado é incerto. Na questão tributária, a mesma coisa. Julgamentos são levados ao Pretório Excelso, ao Supremo Tribunal Federal, e modificam a interpretação tributária, ora contra, ora a favor do contribuinte, deixando a todas as partes numa absoluta instabilidade. E onde há instabilidade, não pode haver planejamento. E onde não há planejamento, como nós vamos ter diminuição da desigualdade? Como poderia o poder público atuar na redução das desigualdades sociais regionais, como bem lembrado por alguns secretários de Estado do Brasil, especialmente do Norte e Nordeste, sem que o Estado tenha condições de fazer um planejamento mínimo, mas onde o próprio setor privado não faz o seu planejamento. Não só o tributário, como aqui foi dito, mas até mesmo o seu planejamento de investimentos, porque ele está, como eu disse e reitero, à mercê de uma alteração brusca de entendimentos. E essa insegurança que afeta o mundo empresarial, afeta os gestores públicos, afeta também o usuário cidadão, que não sabe qual regra será medida. E o mais estranho que se possa parecer, pasmem as senhoras e os senhores, com o objetivo de nós suprirmos essa insegurança jurídica que graça no Brasil em todos os segmentos, com destaque para o tributário, qual é a solução que nós fazemos? Resolvemos editar mais leis para esclarecer
E a cada lei nova, mais insegurança criada. É um paradoxo. É um ciclo vicioso que nos prende. Recentemente, na sabatina do novo Procurador-Geral da República, eu presidia naquele momento a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Um senador indagava ao Procurador-Geral da sua recondução sobre uma lei de sua autoria, desse senador enquanto deputado, sobre uma questão ambiental. E dizia que a interpretação dada pelo Ministério Público era oposta à lei que ele tinha feito, ou pelo menos que ele concebia ter feito. Resultado, ali ele anunciava aos quatro ventos que estava propondo uma outra lei. Então, nós ficamos de lei em lei, legislando, aumentando o caudal normativo brasileiro, que é mais do que exagerado, é astronômico. Nem o gigante Adamastor poderia dar conta de um número tão excessivo de normas que temos no Brasil em todas as áreas. Na área tributária, então, com todo respeito, nem se diga, especialmente na seara da Receita Federal. A situação da insegurança jurídica no Brasil chegou a tal ponto que hoje se põe em dúvida a validade do instituto que seria o mais solene de todos eles quanto à sua estabilidade jurídica, que é a figura do precatório. Não há nada, eu não conheço se a expressão em Portugal também significa precatório, que é o pagamento do débito do Estado para o contribuinte ou usuário determinado pela Justiça, um artigo 100 da nossa Constituição, que já foi modificada 5 vezes. A Constituição é de 88, temos então 33 anos. Esse artigo 100 foi modificado 5 vezes. Eu estou no rol dos culpados, fui o relator da 5ª modificação. Então, de fato, é uma situação gravíssima. E agora o governo encaminha uma 6ª, com o objetivo, declaradamente, não pagar. Então, se o credor do Estado, que tem a dívida reconhecida pela Justiça, tem essa dívida suspensa, que estabilidade jurídica nós vamos dar ao mundo empresarial na questão tributária, na questão administrativa, na questão empresarial? É com tristeza, portanto, que eu relato esses aspectos. A isso se soma um outro problema grave da situação brasileira, que é a possibilidade que temos, mas que é timidamente utilizada, e assim poderíamos caminhar nesse sentido, favorável ao tema aqui exposto, de utilizar o tributo, o imposto em especial, ou seus congêneres, com o princípio da extrafiscalidade, para estimular, induzir ou punir comportamentos. No caso do Brasil, ao contrário de Portugal, que já é uma nação desenvolvida, mas o Brasil em desenvolvimento, isso seria fundamental. E eu cito aqui um exemplo, o meio ambiente. Não há dúvida que hoje o meio ambiente é uma das mais graves questões do mundo, e o Brasil tem um papel fundamental na preservação da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal. Mas também sabemos que nessas regiões moram milhões de pessoas que têm de sobreviver. Então, nada mais correto do que se aplicar uma política de extrafiscalidade ali, para induzir ou estimular comportamentos. E temos, ao mesmo tempo, a garantia de vida daquelas pessoas digna e também a preservação ambiental. Claro que isso custa dinheiro, mas custa mais. Custa planejamento, custa liderança política, custa vontade política de fazê-lo. E diria mais ainda, os senhores conhecem, o professor Vasco citava a sua ida alguns anos atrás a São Paulo. Cada dia mais citou aqui as questões de segurança em São Paulo, que não são privativas, infelizmente, de São Paulo. Todas as grandes cidades brasileiras têm problema de segurança pública. O nosso ordenamento urbano territorial é falho, porque também aí a tributação deveria coibir de maneira mais clara a especulação através dos instrumentos de extrafiscalidade. É outro instrumento facílimo de ser aplicado. Basta a vontade política de fazê-lo e a segurança jurídica para sustentar em uma continuidade administrativa, que é algo que também desejamos tanto no Brasil, mas que não ocorre, a consequência, a percussão de determinadas políticas que fossem encadeadas, destinadas ao interesse público, a um bem comum, desde que objeto desse planejamento, e, é claro, aprovadas em lei. Então, temos aí exemplos como esse. E agora, na questão da saúde pública, a penalização de consumo, não só de bebida alcoólica, mas de açúcar, itens gordurosos, para sustentar e dar um aspecto mais saudável e evitar doenças na população. Então, aí nós temos, de fato, um grande universo de ação governamental que poderia ser implementado. E mais do que isso, eu tenho aqui anotado que é um outro dado fundamental, que são essas políticas públicas,
que devem ser, de fato, enfrentadas e implementadas pelo governo, lastreados nas questões tributárias. Mas aí se indaga a velha questão. No Brasil, não há nenhum sentimento do que aqui foi dito do dever cívico de pagar tributos. Isso não existe. O brasileiro, no homem médio, tem uma resistência total ao pagamento de tributos. Não vou penalizá-lo ou criminalizá-lo ou indigitá-lo de incorreto, porque exatamente a visão que ele tem do poder público é aquele que o motorista de táxi relatava a Vossa Senhoria na visita. Até porque as pessoas, e eu, quando governador, acontecia muito isso, as pessoas chegavam e pediam alguma coisa. Não, mas é dinheiro do governo, dando a entender que o dinheiro do governo é um dinheiro à parte, que nasce em uma árvore ou é achado em uma mina. E esse dinheiro do governo não é o dinheiro colhido pela sociedade. As pessoas não têm essa percepção. Acham, de fato, uma ausência total do espírito de coletividade, que nós não temos ainda, e fruto da nossa imaturidade, que esse dinheiro, como eu disse, surge com a vara de condão do mago Merlin. E, evidentemente, as políticas públicas, e Vossa Senhoria colocou muito bem, educação, saúde, segurança, infraestrutura, dependem desses recursos. E esse recurso só tem duas origens. Ou tem origem tributária, ou vem de investimentos privados através de PPPs, concessões, etc. Infelizmente, realidade brasileira, que os que são do Brasil sabem bem, os nossos tesouros estão exangues, não tem mais condições. A União, os estados e municípios não fazem mais frente aos investimentos, especialmente de infraestrutura. Seria quedar completamente inerte se nós fôssemos aguardar o momento de termos recursos. Os investimentos que outrora existiam, Banco Mundial, Banco Interamericano, também desapareceram. Ainda há o BNDES, é claro, que é um grande banco, mas o volume necessário de investimentos é muito além da sua capacidade. Só nos resta, portanto, o investimento privado, porque os impostos, a receita tributária, será tão somente para a manutenção da máquina, a sua sobrevivência, até, pelo menos, nós adquirimos uma potencialidade maior num grau econômico mais desenvolvido. Mas, para que esse recurso internacional privado entre no Brasil, ou mesmo capital nacional, tem de haver segurança jurídica. Vejam, portanto, o ciclo perverso e o paradoxo ao que estamos submetidos. Sem segurança jurídica, não há investimento. Sem investimento, não se gera um ambiente amigável de negócios para que se dê a vontade política que a segurança ocorra, porque os meios de controle, os órgãos de controle, infelizmente, não enxergam essa situação. Então, é uma quadra difícil. E a esse quadro, infelizmente, triste que enfrentamos, eu ainda coloco mais uma, digamos assim, uma cereja nesse bolo, que foi mencionado, e gostei muito da fala do dirigente do órgão internacional de tributação no Panamá, o senhor Márcio Verde, salvo engano, na mesma linha que a doutora Helena comentava, sobre a questão da qualificação técnica do corpo fiscal. Está aí um dos temas mais importantes que temos, não só justiça feita, do corpo fiscal. O Brasil anseia, nessa sua modernização, que se faz já necessária e já vai tarde, a primazia de uma qualificação burocrática adequada. Aliás, eu, pessoalmente, como parlamentarista que sou, pelo menos politicamente, eu sempre desejo o mix de duas condições que nós não temos no Brasil, nenhuma nem outra. Partidos políticos estáveis, fortes, que nós não temos, e como também uma burocracia estável. No caso da burocracia brasileira, e a burocracia, eu digo sempre, ela é uma expressão como o colesterol. Tem a boa e a má, como o bom e o mau colesterol. A burocracia é imprescindível para a existência do Estado, mas não pode ser excessiva, se transforma em corporativismo, e aí ela passa a ser, de fato, doentia. Mas nós temos de manter uma qualificação permanente, porque nós não criamos isso. Ainda que no Brasil, professor Vasco, que Vossa Senhoria conhece tão bem, doutor Nuno também, as autoridades portuguesas aqui, nós temos ilhas de exceção. E uma dessas ilhas é exatamente os órgãos de receita dos Estados da União. A diplomacia brasileira, o sistema eleitoral brasileiro, agora de maneira tosca, colocado em dúvida, mas ele é considerado o melhor do mundo, o nosso sistema tributário, os bancos brasileiros também, em razão do período inflacionário, adquiriram uma reputação de competência muito além. Mas, talvez, nos dedos de uma mão, param aqui os nossos bons exemplos. Em compensação, na área da educação, primordial,
mesmo na área da segurança pública, na área da infraestrutura. Na saúde, saímos até bem, justiça era feita, o Sistema Único de Saúde respondeu à altura em razão da pandemia, mas poderíamos ter ido melhor, não há dúvida. Digo isso porque essa qualificação torna-se imprescindível, porque dizia uma grande liderança política brasileira, falecida há muitos anos atrás, foi governador de São Paulo, chamava Mário Covas. Ele dizia que o grande problema se resume a 3 palavras: gente, gente e gente. E é exatamente esse tríduo de uma só coisa, ou seja, recursos humanos e qualificação, é que nós temos de investir muito. Porque aí sim, se nós tivermos cada vez mais auditores fiscais qualificados, em uma carreira digna, com todas as cautelas necessárias, sem excessos corporativos, é claro, mas, ao mesmo tempo, contribuindo para a liderança política, para o planejamento induzido, para a manutenção da estabilidade da moeda e, sobretudo, para a criação de um ambiente de estabilidade jurídica no Brasil, aí nós vamos ter condições de romper os grilhões do nosso passado e antevermos um futuro promissor e mesmo uma alvorada de desenvolvimento e de progresso. Por isso, essa questão é tão importante, os recursos humanos, como a doutora Helena mencionou tão bem, como o doutor Verte também mencionou, diretamente da cidade do Panamá. E todos os secretários foram na mesma linha. E concluo aqui as minhas observações, professor Vasco, tratando do tema que agora é o tema do momento e que talvez no ano que vem, no evento a ser realizado no Brasil, e eu dizia ao eminente presidente, doutor Rodrigo Spada, cujo nome nos alou de sempre, é uma família italiana da mais alta nobreza, não é os príncipes Spada? Espada só com S, é claro, não é? É sempre bom lembrar, que deveriam fazê-lo em minha terra, Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, que nada mais, não há cidade brasileira, com perdão de Salvador, que evoca tanto a presença lusitana entre nós do que a antiga capital de meu estado. Mas, de todo modo, com certeza o tema desse congresso será a reforma tributária, ao vísceras, e oxalá que já tenhamos alguma aprovação. Eu faço aqui de público um registro, e é fundamental fazê-lo, do empenho, da dedicação, do denodo extraordinário do senador Roberto Rocha, que tem se empenhado desde o início do seu mandato, ele entrou comigo há 7 anos atrás no Senado, representando o Maranhão, nesse tema tributário. Ele também é um empresário, conhece a questão e se dedicou profundamente ao assunto. Se não fosse o seu esforço pessoal, nós não teríamos nem conversa sobre reforma tributária. E esse governo federal, infelizmente, é um governo que não soube aproveitar um congresso reformista. O atual congresso brasileiro, senhores autoridades lusitanas que aqui se encontram nos acompanham, é um congresso composto, nesse momento, de uma maioria reformista, o que não acontecia no passado. Eu trabalhei no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu digo sempre, se ao tempo do presidente Fernando Henrique o Congresso tivesse o perfil atual, o Brasil estaria hoje em outro patamar. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. Então, agora, essa oportunidade não deveria ser perdida. E no tema tributário está sendo perdido. O governo atual, que elegeu-se com a bandeira reformista, todavia não soube encaminhar uma proposta coordenada, consentânea com as necessidades brasileiras, dialogada ao mínimo com a sociedade e no início da administração. Um dos secretários, um dos expositores, agora foram tantos que eu confundo, não, foi alguém que falou daqui da tribuna, salvo engano, ou já não me lembro mais, ou pelo sistema virtual, que dizia o ideal, foi um dos secretários. A reforma tributária no início do segundo mandato bem avaliado. Em tese, seria possível, mas ninguém sabe quando há um segundo mandato. Aliás, a reeleição tem se demonstrado muito nociva no Brasil. Então, nesse caso, houve uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, uma terceira proposta da comissão mista, uma de um professor X, outro professor Y, o resultado, uma dúvida total sobre o que teríamos. Eu nunca nutri muita esperança da sua aprovação. Agora, com esse empenho final, esse último suspiro, esse último arrobo, esse esforço, digamos, chegando à praia praticamente do senador Roberto Rocha, é que a PEC do Senado avança. Mas sabemos que a resistência ainda serão muitas, a despeito temos aqui especialistas que colaboraram de maneira ingente na tentativa de construir algo que seja, de fato, consentâneo com a realidade moderna e com as necessidades da sociedade brasileira, ainda que tenhamos visto alguns alertas colocados por alguns especialistas secretários
que nos antecederam aqui na apresentação. Então, desse modo, eu queria reiterar que no tema que envolve impostos e diminuição das desigualdades, no caso brasileiro, e evidentemente eu não posso jamais falar por Portugal, mas no caso brasileiro, do ponto de vista prático, objetivo, real, concreto, há um universo a ser desbastado. Nós temos um material riquíssimo, porque podíamos dizer, a rigor da verdade, que nada foi feito. Apesar de termos uma estrutura tributária sólida, reconhecida, uma Receita Federal que funciona muito bem, receitas estaduais, mas nunca houve um casamento harmonioso entre esses órgãos e os demais órgãos. Na verdade, o que observamos muitas vezes, mercê de alguns corporativismos, é até algumas rivalidades. E essas rivalidades prejudicam mais avante quando se avançam. E eu fui, como secretário de Planejamento, eu tinha uma relação muito próxima com a secretária da Fazenda, há uns anos atrás, em Minas Gerais, então não havia problema. Mas é nítido que, em vários governos, o titular do planejamento, responsável pela despesa, e o titular da Fazenda, responsável pela arrecadação, não se bicam, como se diz no Brasil. No governo federal atual, o ministro Paulo Guedes, espertamente, exigiu que fosse tudo colocado sob um único palio e sob o seu comando, que acaba desdobrando um efeito perverso também, na medida que não se dá conta, por ser humanamente impossível congregar e coordenar uma área tão grande quanto essa. Mas, de todo modo, nós temos ainda, portanto, um dever de casa imenso a ser feito. É viável, desde que, reitero o que disse aqui ao longo da exposição, haja vontade política de fazê-lo. E nós não notamos isso ainda no Brasil. Não há ainda, nos últimos anos, nenhuma liderança política hábil, preparada, com autoridade moral para conduzir esse processo, ao mesmo tempo que envolva reforma tributária, reforma administrativa, reforma do Estado brasileiro, e que identifique, fundamentalmente, os dois esforços para dizer qual o perfil de Estado que queremos. E, na ação desse poder público, em parceria com o setor privado, já que somos e devemos ser uma sociedade capitalista, uma constituição capitalista, que possamos fazer, nesse esforço, nessa união de esforços, a possibilidade para a redução de desigualdades, que, no caso brasileiro, são gritantes, sociais, econômicas, culturais, educacionais, regionais, de toda a natureza. Essas desigualdades têm de ser reduzidas sob pena de nós não nos viabilizarmos como uma nação desenvolvida. Isso é o requisito, o critério básico. Mas, para isso funcionar, o primeiro esforço dessa liderança será necessariamente, quer no tema tributário, quer no tema administrativo, quer no tema da infraestrutura e da educação, cuidar concomitantemente das duas prioridades, da segurança jurídica, que hoje não existe entre nós, e que é, de fato, o fator inibidor primordial, e, ao mesmo tempo, por evidente, na tentativa vigorosa de, com a segurança jurídica, realizar uma ação de planejamento, porque nós não temos, nós ficamos no chamado voo da galinha, e os projetos não têm continuidade. Isso, claro, pressupondo que haja um corpo burocrático qualificado e preparado para implementá-lo, como já temos em algumas áreas. Feitas as observações, eu acresceria só 2 últimos pontos para a reflexão das senhoras e senhores. Em razão, professor Vasco, dessa insegurança jurídica e desse paradoxo que eu dizia há pouco do excesso de legislação, eu sempre digo que o Brasil tem um furor legiferante. Tudo nós queremos legislar. Mas pior, irmão siamês do furor legiferante, nós temos um furor querelante. 100 milhões de ações judiciais. Quase isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem esse número. Desses 100 milhões, 40 milhões execuções fiscais. Então, evidentemente, só isso para dizer que não tem como funcionar. Um país com 200 milhões de habitantes e 100 milhões de ações, que 40 milhões são execuções fiscais. E não há tradição no Brasil de métodos extrajudiciais de composição. É um dos esforços de meu mandato, inclusive em projeto de lei recente, estimulando a figura de composição arbitral e mediação e comitês de solução de conflito, inclusive em matéria tributária, porque nós não aguentamos pagar o preço da justiça no Brasil, que alcança um percentual do PIB 5 vezes maior que o da Alemanha, porque temos 100 milhões de ações e gostamos de querelar. E quem gosta mais? O Estado, o poder público. É o primeiro a querer querelar. Então, de fato, eles não têm cabimento. O Distrito Federal acabou de encaminhar, está aqui o presidente da Associação do Distrito Federal, acabou de encaminhar, doutor Rolim, que
doutor Roriz, que é um estudo do IPEA, que identificou num valor de R$30 mil a ação de execução no Distrito Federal, uma execução fiscal. E enquanto com um imposto de veículo, um imposto predial urbano, R$2, R$3, R$4 mil. Então, fica muito mais cara a cobrança. Então, é um ônus excessivo. Então, nós temos de subverter, de fato, essa questão e apoiar os meios alternativos de composição. E, por fim, o último item, que é um item a ser colocado, que no Brasil ainda é um tabu, porque nós estamos com os olhos fechados a isso. Se chama governo digital e inteligência artificial. Estamos ainda atrasados. Votamos recentemente uma lei, no início do ano passado, que não foi implementada. Então, nós ainda estamos muito atrasados. E a inteligência artificial vai atropelar tudo que conhecemos em matéria administrativa e muito do tributário, imagino eu, porque haverá uma mudança de comportamento das pessoas. O fisco tradicional, que eu me acostumei a ver décadas atrás, os inspetores parando e fiscalizando, isso, evidentemente, não ocorrerá mais. A matéria será completamente dirigida por inteligência artificial. Como será, se nós não formos qualificados? Para isso, nós seremos ultrapassados por aqueles que gostam de sonegar. E isso está inato no comportamento humano, infelizmente, que não gostar de pagar tributos. Então, infelizmente, esse é um dado que temos também de considerar com muito destaque nas questões de ordem tributária. E concluo com um agradecimento feito ao gentil convite que me foi realizado. Eu passei aqui todos os temas que me foram sugeridos, mas eu gostaria de dizer, por fim, que sou, apesar de uma exposição talvez um pouco pessimista, mas eu sou otimista, professor Vaz. Por que eu sou otimista? Porque se nós vemos o Brasil de hoje, 2021, vis-à-vis ao Brasil de 1980, eu me formei em 83 na Faculdade de Direito, nós vemos que, apesar disso tudo, o país avançou e avançou muito. Poderíamos ter ido muito além, mas avançamos demais. Então, acho que, a despeito desses problemas, dessas dificuldades, nós vamos continuar avançando positivamente. E, para isso, há um papel imprescindível, primordial, fundamental do fisco, que é responsável pela tributação, que é responsável pelo dever cívico da educação tributária, é responsável pela extrafiscalidade, é responsável, fundamentalmente, por manter coeso um sistema tributário que sustenta a ação governamental e sustenta os diversos benefícios sociais que o Brasil ainda necessita. Muito há de se aprimorar, mas já há um avanço muito grande realizado ao longo das últimas décadas. E, desse modo, portanto, com uma nota e uma pitada de otimismo, é que eu concluo aqui desejando os melhores augúrios a esse evento e faço votos que, no ano que vem, já completamente superada essa trágica pandemia, no evento a ser realizado pelo critério alternativo no Brasil, oxalá, em minha terra, Minas Gerais, já se discuta, se não uma reforma tributária concluída, mas, pelo menos, um projeto já bem esboçado para que, nas eleições do ano que vem presidenciais, o novo governo, assumir em 23, tenha condições de furar esse tumor, superar esse gargalo, e nós temos verdadeiramente os impostos a serviço, não só da manutenção do aparato estatal, que já é fundamental, mas também, sobretudo, para manter uma política ousada e corajosa de redução de desigualdades sociais e regionais. Muito obrigado, felicidades a todos. Eu agradeço aos nossos palestrantes e damos por encerrado o primeiro dia de congresso e convidamos a todos os presentes, as senhoras e os senhores, ao Caspian Sea, que é o bar do hotel, que fica na parte externa do complexo hoteleiro, junto à piscina, para um coquetel de boas-vindas. Boa noite a todos.